Fala, pessoal. Boa noite. Fala, pessoal. Boa noite. Diretamente dos estúdios da Contexto. Falamos ao vivo. Hoje, terça-feira, dia 2 de agosto, 8 horas da noite. Camila Freire, Guia Manezinho já estão presentes. Vocês me ouvem bem? Aquela pergunta cretina, se puderem me responder, né? Pós-pandemia, aquela perguntinha clássica. Vocês me ouvem bem? Hoje, terça-feira, iniciando um novo projeto, Contest Talks. A ideia aqui é trazer um conteúdo local para pessoas, marcas, empresas. Boa, valeu, Mi. Pessoas, marcas e empresas que são destaque na sua área de atuação, que têm um papel relevante, que apresentam um conteúdo inovador, que são referência. E dar espaço para essas pessoas, né, para a gente poder trocar ideia. Nosso propósito, inclusive, aqui na Contexto, é justamente contar histórias relevantes sobre ideias inovadoras, né? Oi, Elaine, boa noite. E no primeiro episódio, no episódio de hoje, a gente vai receber o Rodrigo Stipe, né? Guia Manezinho, cara que é jornalista, roteirista, produtor, redator, faz de tudo um pouco e muito bem feito, por sinal, né, Rodrigo? E a gente vai falar hoje sobre inovação, sobre cultura, sobre turismo e principalmente sobre Floripa, né? Quem tem qualquer dúvida aí sobre qualquer informação sobre a cidade, qualquer caos, o Rodrigo tá aí para responder. Hoje ele vai tirar todas as dúvidas. E até foi curioso, Rodrigo, que início da semana eu coloquei uma enquete sobre quem seria o primeiro personagem. Cara, não deu nem graça, todo mundo adivinhou. Todo mundo sabia que era tu já. Vem pra cá, Rodrigo. Vamos conversar um pouquinho? Bora? Deixa eu te trazer aqui para nossa conversa. Bora lá. Dali, meu querido. Dali, Rodrigo. Que Suave na prazer, nave. cara. Coisa linda. Que prazer te Prazer te receber. rever, querido. Da mesma Cara, então forma. não deu nem graça, Rodrigo. Perguntei ali, fiz enquete, todo mundo, é o Guia Manezinho, é o Guia Manezinho. Que bom, né? Que bom que as pessoas já associam nós dois dessa forma, né? Coisa linda, cara. Eu já. E olha, faz tempo que eu não faço live, viu, Gustavo? Não lembro qual foi a última. Então, um recomeço para mim também. Um começo para ti, né? Já te felicitando por mais essa etapa e para mim um recomeço. Fiz bastante lá no período pandêmico, aí tirei um período sabático e estamos retomando agora. Obrigado pelo convite, desde já. Sucesso, muito legal, né? Contei hoje, fiz um pequeno storytelling no story, como é que a gente se conheceu, né? E a gente sempre se encontra e diz, pô, que massa, cara, te ver bem, né? Te ver teu trabalho sendo reconhecido, te ver feliz, né? E sempre adiamos algumas promessas pessoais, mas vamos falar disso no começo. Hoje estou aqui como entrevistado. Com certeza. Então, cara, isso foi muito louco, assim, porque, né, a gente se conheceu trabalhando, né? O primeiro trabalho da Contexto foi contigo. Eu já conheci, já tinha lido sobre o teu trabalho, já tinha pesquisado, conhecia assim de longe, não te conhecia pessoalmente. E aí entrei em contato e falei, Rodrigo, estou começando uma empresa agora, uma produtora, vou trabalhar com audiovisual, tenho essa ideia aqui, quero conhecer mais sobre o teu trabalho. E no fim, para ti também rendeu, foi um material assim que te rendeu também bons frutos, assim, né? E a gente Perfeito, acabou se perfeito. conhecendo ali até hoje. Depois disso, a gente virou parceiro, já fizemos bons projetos juntos. E de quando em quando a gente está aí retomando trabalhos, a conversa. E, Boa, cara, né? quero começar te perguntando um assunto que a gente falou nesse dia e que eu acho que assim, é o mais curioso, que foi assim o dia que tu deu o insight para criar o Guia Manezinho.
Conta um pouquinho assim como é que foi essa. Você estava na redação, trabalhava no jornal, né? É, um deles, exatamente. Bom, deixa eu primeiro silenciar o WhatsApp aqui. Gente, bom, um pouquinho antes, né? Para quem o pessoal me conhece, especialmente agora por conta das caminhadas, mas, né, as caminhadas culturais, eu produzo especialmente conteúdo a partir das caminhadas, mas não só isso. Eu sou jornalista por formação, assim como o Gustavo. Eu trabalhava no Diário Catarinense, 2010, 2011, né? Nesse período, e eu tava com uma plaquinha, né? A gente tinha uma plaquinha que era um quadrinho verde, que a gente escreveu algumas coisas assim, sei lá, brincadeira, motivação e tal. E aí era aniversário de maio, aniversário do Zininho, e eu escrevi Jamais algum poeta teve tanto para cantar. E, para minha surpresa, alguns colegas ao redor nunca nem tinham ouvido falar desse trecho do Rancho de Amor à Ilha. E aí eu falei, nossa, que coisa, né? Eu pensei, nossa, se aqui dentro, que é o lugar onde, na teoria, deveria se conhecer pelo menos esse básico, já está assim, imagina como é que está do lado de fora. Então foram fagulhas, né? O próprio fato de ter feito viagem, né? De ter criado, de ter participado de um walking tour, então é um processo, ele não é apenas um passo, né? Tive essa ideia e tudo fluiu. Foi um processo longo de construção, né? Entre a ideia e a execução foram quase 5 anos, né? Para começar. Isso é muito bom, cara, porque eu ia falar justamente disso aí, porque ali foi o insight, né, que teve a sacada assim de, pô, aqui dentro da redação, que é um veículo de comunicação, onde as pessoas teoricamente deveriam conhecer, né, pelo menos um pouco da história e o hino da ilha que é tão bonito, né, cara, independente de ser o hino da ilha, mas pô, ele é lindo, né, cara. Perfeito. E aí esse processo, né, cara, da ideia assim, porque tu participou, acho que isso é legal também, de transformar a tua ideia num modelo de negócio, num projeto, né? Tu participou do Co-Creation Lab Perfeito. ali, então tu formatou essa ideia. Como é que foi esse processo, assim? Bacana. Bom, gente, eu sou. O que eu faço, né? Primeiro, o que eu vendo? Eu não vendo passeio turístico. Eu vendo uma coisa intangível, que é identidade e senso de pertencimento. E os caras me olhavam assim na época, né? Assim, mas como assim? Como assim tu vende isso? Né? E depois eu fui entender que isso, na verdade, estava em algumas teorias de mestrado, doutorado, eu já executava, mas não sabia, né? Então eu fiz uma pré-incubação e disse, olha, gente, eu tenho uma ideia de trabalhar com educação, memória e patrimônio, e para isso, uma das formas é fazer caminhadas culturais, mas também produzir documentários, né, entrevistas, o que for. E, no fim, né, as pessoas não compreendiam no começo. E eu quero aproveitar, Gustavo, porque naquele primeiro vídeo que tu gravasses, surgiu uma frase que eu uso até hoje em palestras, né? E isso nasceu da tua provocação. O Gustavo é um bom jornalista, um bom perguntador. E aí eu disse, bom, quando eu fiz o pitch, que para quem não é da inovação, sabe o que é o negócio, que é tu conseguir convencer alguém da tua ideia, sei lá, em 3, 4, 5 minutos, o cara diz, tá, qual é a tua escala? Ou para quem é da inovação, na escala, ou seja, quanto tu consegue crescer exponencialmente? Porque eu sou só um, enfim, né, eu tenho uma quantidade X de pessoas para atender. E aí, naquele dia que a gente gravou, eu disse, cara, na hora eu não pensei. Mas depois de fazer tantas coisas, eu cheguei à conclusão que não é quantas pessoas eu consigo atender, mas quantas o Guia Manezinho consegue inspirar. Né? Porque não são apenas clientes que estão vindo, são pessoas que vão ter suas vidas transformadas, né? Com seus filhos, com seus netos, com seus irmãos, com seus parceiros. Então é esse o ponto muito diferente, que não é, eu atendi 1.500 crianças, por exemplo, no primeiro semestre. Maravilha, né? Mas eu também já consigo agora fazer formação virtual, os documentários, por exemplo, que nós produzimos, né, Gustavo? Acho que vamos falar disso depois, mas quantas milhares de pessoas nós impactamos, né, e que não estiveram em roteiros meus. Então, esse modelo de pensar o conteúdo, tanto virtual quanto presencial, é que faz a diferença no projeto do Guia Manezinho, que é levar conteúdo de todas as formas que a gente conseguir imaginar. Em todos os formatos possíveis. E eu acho Exatamente, que né? isso que tu falou no começo é muito legal, cara, porque tu não vende, né, o teu produto ele é muito diferente, assim, de um turismo normal, né, cara? Então a gente, por exemplo, se tu vai lá estás viajando, aqui mesmo em Floripa, enfim, tu vai fazer um passeio guiado, e aí é aquela coisa chata, né, que o cara vira pro lado, assim, aqui à sua direita, a figueira, que tem tantos anos de história, e não sei o que, não sei o que, tu tá lá bocejando. Não, tu constrói uma narrativa, tu conta uma história, tu traz referências, tu relaciona o passado com o presente. Então, como é que foi de onde é que surgiu essa ideia, essa referência? Como é que tu construiu assim esse projeto, essa ideia de turismo inovador, enfim?
Boa. Sabe que eu nem digo, Gustavo, eu tenho um pezinho no turismo por ser guia de turismo, né? Mas eu me considero um ponto de memória para a cidade. Eu me defino hoje, né, como um rendeiro social. E por que eu digo rendeiro? Porque imagina que eu estou trabalhando história, geografia, matemática, por exemplo, quando eu falo da ponte, geologia, antropologia, psicologia, né? E no fim tudo isso é comunicação. A interpretação de patrimônio, a principal ferramenta dela é a comunicação e não necessariamente a memória. Então, o que eu digo? Não adianta tu dar a informação, mas tu tem que fazer com que as pessoas compreendam, criem sinapses e daí por elas mesmas elas tiram conclusão. Por isso que é um exercício um pouco mais denso, né, do que eu saí dizendo. E eu costumo dizer nos roteiros, e já no começo, Gustavo, que parte do jornalismo, muitas das minhas premissas na hora de fazer uma caminhada, que são responder algumas das perguntas do lead jornalístico, que para quem não nos conhece, por que aconteceu? Como aconteceu, né? E aí, onde, como, né? Ou quem foi o protagonista, né? Então são 5 perguntas, assim, por exemplo, vocês observam nessa imagem aqui que tem alguma coisa diferente, vai. Tá? Bom, tô vendo grades na Praça 15. Para que serve uma grade? Por que a praça era cercada? Para a proteção. De quem? Então, essa construção a partir do raciocínio de quem está auscultando, ou seja, está ouvindo e participando, é fundamental. Por isso que na pirâmide da aprendizagem, quando tu és capaz de raciocinar e ensinar algo para alguém, tu chegasse na base que é mais importante, que é tu consegue fazer isso. Por isso que eu digo, olha, hoje eu tenho já quase 12 mil pessoas que participaram dos meus roteiros e alguma coisa elas vão se lembrar, porque decorar não vem daqui, vem daqui, decoração. É esse o processo, então ele é um pouco mais complexo, né? O guia de turismo, na forma que eu aprendi tradicional, ele é um pouco mais repetidor, ele até tem um senso crítico, precisa ter isso, mas o jornalismo, a interpretação de patrimônio e o guia de turismo, aí sim fazem diferença. Total. Beleza, meu querido? Total. É isso, né? Então, ou seja, juntando tudo isso, né, Gustavo? Nós somos contadores de histórias, somos narradores, né? E enxergar isso em todas as etapas, hoje também na moda, né? Storytelling, argumento de venda, não esqueça o seu gatilho de venda, enfim. Mas isso não funciona se não houver legitimidade, se não houver estratégia, né? E aí isso tu tem feito com excelência também, né? Dali, ó, dando um alôzinho para alguns conhecidos aí, gente. Quanta gente querida, né? Já passou por aí, Renan, nosso parceiro, já vi mais alguns também. Passou por aí, Renan nós fizemos algumas disciplinas juntos no jornalismo. Coisa linda. Nutri na Trilha já nos conhecemos também, Turma do Manezinho Básico, Faquini, meu colega, meu xará lá de Rio do Sul, e alguns aqui que eu estou reconhecendo, gente. Aí não vou passar aqui. Vamos lá, tem muita coisa para a gente conversar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gustavo. Diga. Ao contrário. E tu, como é que veio a ideia de entrar numa produtora e ligar assim, pô, eu vou começar a conversar e vou pensar diferente? Porque é o contrário, né? Às vezes tu teve uma experiência anterior, isso de repente, não, vou bater no peito e vou começar. Porque essa agora olhando, né? A gente olhando o sucesso, segundo a minha visão, é mais fácil, né? Pois tá tendo isso, tá tendo aquilo, tá fazendo isso. Mas há um trabalho de base, né? E primeiro de autoconvencimento de que tu és capaz de fazer aquilo e, enfim, seguir na ideia com resiliência, né? Como é que foi para ti começar? Cara, eu sempre gostei também dessa parte de audiovisual, documentário. Na época já da faculdade, meu TCC foi um documentário. Foi um documentário sobre música autoral aqui de Santa Catarina. O fio condutor era o das Aranhas, não tinha como ser diferente. Mas entrevistei o Daniel Lucena, cara, que foi muito legal. Tijuqueira, o John Bala Jones, enfim, bandas aqui locais que também tiveram seu sucesso, né? Mas sempre gostei, cara. E eu trabalhei muito tempo com assessoria de imprensa, que é justamente tu identificar uma notícia a partir de uma informação, né? Então, tinha muita empresa, marca, que tinha uma série de conteúdo legal, o serviço, o produto, aquilo que eles faziam no dia a dia, e o nosso papel como assessor era transformar aquilo numa notícia, né? Então, Claro. eu via já muita gente trabalhando com vídeo, mas que entregava um conteúdo que trazia pouca informação, um conteúdo a partir só, digamos, uma narrativa visual só, e pouca fala, Perfeito. pouco depoimento, né? Então, a partir disso, eu senti essa brecha, assim, essa oportunidade de, a partir disso, criar conteúdos, por isso contexto filmes também, eu sentia falta de contexto,
dentro desses materiais. E aí a ideia veio a partir disso. Então aí eu te procurei logo em seguida para dizer, ó, bom, a gente está cheio de personagem aqui na nossa cidade, cheio de empresa, cheio de marca, cheio de gente que tem um papel de destaque na sua área de atuação, que tem ideias inovadoras, que tem projetos legais, que tem pouco espaço, às vezes, para poder repercutir, reverberar e ter mais difusão, mais reconhecimento do seu trabalho, né? Então, a gente Perfeito. veio com essa ideia, né? Com esse propósito. E quando tu diz ali dessa parte da diferença de decorar, que decorar vem de coração, né? Cara, isso envolve muito estudo, né? Porque, pô, para tu contar todas essas histórias e ter isso contado sempre de uma forma diferente, não de uma forma decorada, isso envolve bastante estudo. Como é que é esse teu processo, assim, de estudo, de pesquisa, de material, de informação? Boa. Primeiro, Gustavo, eu tenho dito pra turma assim, esse cara sabe tudo sobre a história de Floripa. Mentira, não sei tudo. Aí eu digo, eu sei as coisas mais legais. Primeiro ponto. E segundo, eu sei um jeito legal de contar as coisas mais legais. Isso parece bobo, mas faz toda a diferença, né? Total. Porque, bom, eu vou fazer um texto aqui que eu já fiz algumas vezes, que é quem faz roteiro comigo, mas fica um spoiler. Por exemplo, muita gente já ouviu a lenda do Peri da Conceição, o Peri era um índio, Conceição e tal, enfim, essa é uma história que todo mundo conhece. Um dia, eu estava numa aula de contação de histórias, no IFSC, e aí eu comecei a pensar naquela coisa de literatura de cordel, sabe, que nem é tradicional aqui, é muito no Nordeste. Falei, se eu fizer alguma coisa com rima, e pode ser pobre, mas isso dá uma ressonância, né? Gera um ponto de atenção, né? De tensão no sentido positivo. E saiu assim, olha só. Era um amor proibido entre o doce índio Peri e a jovem bruxa Conceição. Entre Guarapuvus e Figueiras, entre o mar e as cachoeiras, ele flecha, ela poção. Os dois juntos, uma paixão. Mas amar assim não podia não. Índios e bruxas, sobre o casal, lançam uma terrível maldição. Peri, então, vira lagoa de água doce. Quis a lenda que assim fosse. Conceição, então, vai chorar isolada, até que se desfaz em lagoa salgada. É claro que essa história existiu. Não tente me dizer que não. É só olhar o Peri lá de cima e amar o formato de coração. Então, com a rima, né, Gustavo, tu vai dizer, quem tá ouvindo assim, tá, qual é a história? Me conta com as tuas palavras. Ah, aconteceu isso, foram amaldiçoados, aconteceu isso, enfim, é uma coisa que eu não vou fazer isso o tempo todo, mas ela gera, né, como um documentário, por exemplo, ele vai ter um momento que ele tem uma fala, pá, que é né, então a nossa capacidade de narrar e fazer altos e baixos, assim como um filme, né, como um documentário, ela está presente. E é isso que eu utilizo. Então, há uma técnica. Voltando um pouquinho, então, estudo sim, mas então a minha fase de estudo, muitas vezes, ela é anterior. Eu já li bastante coisa, gosto de ler, mas como que eu vou transformar isso numa coisa legal para as pessoas ouvirem? E claro, né, caminhar pela cidade é muito agradável, achar o tempo de fala, né, uma coisa que eu te dizia desde o começo, cara, eu não falo muito, né, eu sou comunicativo, mas eu já sou mais pontual nas minhas falas, especialmente nas entrevistas. Então isso também é assertividade na fala, né, falar pouco, mas falar bem. Com certeza. Só recuperando aqui, o Be Homeschool perguntou ali do documentário, né, onde é que encontra. Diretamente do Texas, que beleza, hein? Natureza de Não Ser Igual, documentário das aranhas. Pesquisar ali no YouTube vai encontrar. É um trabalho de faculdade, não tem aquela qualidade técnica, né? Mas tem bastante conteúdo, e é bem legal, assim, cara. Tem essas falas todas aí, um material que tem alguns personagens interessantes. Ali, Marquinhos Espíndola, que trabalhou na editoria de cultura há bastante tempo também, Diário Catarinense. Coisa linda. Cara, e aí no meio desse caminho todo já surgiu bastante coisa legal, né, cara? Me conta como é que foi o prêmio Turismo de Inovação, como é que foi receber esse prêmio, receber essa notícia? Deve ter sido muito legal, né, cara? Uma gratificação enorme, assim, do trabalho, do reconhecimento do trabalho, né? Boa. Sabe que primeiro tu tem a participação nisso, né? Porque eu tinha que colocar um vídeo lá o que era? Uma pré-inscrição do Prêmio Nacional de Turismo. Então, tinha um processo seletivo inicial. Na minha categoria, que era microempreendedor do ano, tinha quase 800 inscritos. E aí tinha lá link de teu trabalho, seu Instagram e tal, assim, ó, um vídeo de até 3 minutos
em que você conta a sua trajetória, ou conta a sua história. Cara, e uma coisa, claro, eu poderia gravar e falar um pouco, mas aquele vídeo de 2 minutos e, sei lá, 40 ou 50 dá contexto, aquele que nós fizemos lá atrás, ele hoje é um resumo, até hoje, né? Ele é sintético e dá um impacto em quem assiste. Então, é isso que o Rodrigo faz e por que ele faz. Então, tu é parte disso, né? O Tilly, já te falei, cara, vou usar esse prêmio, esse vídeo na inscrição do prêmio. E já usei outras vezes, enfim. Então tem um pezinho dessa parceria. E o bacana desse resultado é que, além de dar um carimbo importante, né? Pô, Prêmio Nacional de Turismo, entregue pelo Ministério do Turismo, né? Entre tantos centenas e milhares de profissionais, bons profissionais que tem no país, me impactou muito porque foi uma votação popular. Então, o pessoal de Floripa se empenhou para votar em mim. Isso muda. Quando eu falo que eu vendo senso de identidade e pertencimento, se eu fosse um guia tradicional que trabalhasse com turistas, até poderia conseguir, mas a chance de haver um engajamento local era menor. Ah, pois é, o cara me atendeu lá em janeiro, eu vou votar. Tá. Mas não houve uma mobilização de gente mandando link, dizendo, eu estou votando em ti. Enfim, por quê? Porque as pessoas percebem no meu trabalho e nas minhas atitudes algo que tem valor para elas, que é falar com orgulho de Floripa. Então, é o resultado, o prêmio, ele é a consequência muito mais do resultado do que eu faço no dia a dia, do que necessariamente, né, de ser o melhor. Tal. Então, isso é o que mais me emociona, né, nessa conquista. E claro, né, eu utilizo isso é uma coisa que vai ficar para o resto da vida, né. Foi a última edição do prêmio, 2019, nos anos seguintes a gente não teve, provavelmente esse ano não tem também por conta de ser um ano eleitoral. Então, ainda sou o atual microempreendedor do ano. O atual felizado. Cara, e isso é legal que tu falou, que teve essa mobilização assim do pessoal de Floripa para votar em ti. Isso é uma coisa que tu já falou, já me contou, e que é curioso, assim, né? Que a maioria das pessoas que frequentam os teus passeios são pessoas de Floripa, né? É isso, né? Como é que é isso, sim? 75%, 80% do público. Esse dia faz umas 2 semanas, fiz um roteiro no sábado, 100% moradores de Floripa. Porque o foco justamente primeiro eu comecei a usar isso como estratégia para começar a chegar nas pessoas, né? Como que eu vou atingir quem está em São Paulo se, né, as pessoas não me conhecem? Então eu fui usando primeiro aquele efeito que a gente chama de pedra no lago, sabe? Joga uma pedra, ela vai fazer uma ondinha maior, essa onda vai se expandindo, né? Então, como comunicação é isso. E, na verdade, o meu objetivo sempre foi trabalhar primeiro com memória na cidade. Então, por não ser uma ferramenta de turismo, ela é de educação. Então, certamente vai ter gente que vai se empolgar com isso. E, do ponto de vista né, falando um pouquinho de modelo de negócio, é muito interessante também, porque eu gero recorrência, né? Tem gente que já veio em 6, 7, tem gente que já veio 3 vezes no mesmo e diz, pô, Rodrigo, nunca é igual, né? Então é um trabalho ao mesmo tempo artesanal, né? De tu fazer perguntas diferentes, ouvir as pessoas é muito importante, né? Quando eu digo que todo mundo fala pelo menos uma vez, se apresenta, né? Passa um objeto, enfim, tem uma metodologia que eu fui desenvolvendo diferente. E agora, usando isso para escalar, né? Então, avançando um pouquinho, Gustavo, como é que eu faço isso, né? Tenho quase um limite físico já de conseguir atender, né? Então já tem gente que eventualmente cumpre as necessidades simultâneas, né? Sábado, o Felipe, um bom guia, manezinho, trabalhou para mim no sábado pela manhã. De vez em quando o Alan, que é outro manezinho, trabalha. O pessoal acha assim, eu digo, pessoal, só contrato manezinho, tá? Ah, mas que absurdo. Não. Né? Sinto muito. Tá no DNA, no meu DNA. Né? Tá certo, sotaque é fundamental para isso, né? É claro que vai haver bons profissionais de outras áreas, mas para mim, o sotaque E se eu não fosse manezinho, boa parte do meu trabalho talvez não tivesse se consolidado. Né? Então são detalhes que fazem diferença, né? Eu estudo sim, eu sou técnico sim, né? Mas eu também sei de que o fato de ser daqui dá um senso, um carimbo de olha, não, esse é nosso, né? Esse dá orgulho, né? Então é um tangível e um intangível, né? E compro algumas brigas, né, Gustavo? Compro as boas brigas, né? Sim, é isso. Sim. Não, é total, cara. Dá muito orgulho, assim, porque eu acho que a gente sente muito falta, assim, eu falo por mim, mas acho que tem muita gente aqui que vai se identificar. E até aproveitando também tua fala, tu disse que gosta muito de ouvir, eu também gosto muito de ouvir, então quem tiver pergunta aqui, pessoal, pode fazer pergunta,
que a gente vai jogando aqui pro Rodrigo, beleza? Vou E mandar um abraço, meu querido. Ó, eu vi agora a Elaine, que é querida aqui lá da Cachoeira. A gente passou uma semana, né, com uma equipe de Floripa em Santos. A Elaine é guia de turismo, turismóloga, lá da Cachoeira do Bom Jesus e tá no Destino Floripa agora, né, antigo Convention Bureau. E dá um alô também para a Suelen, que está aqui, cara, acabei de ver. A Suelen é uma parceira. A gente está fazendo uma vez por mês, junto com o Instituto Hope House, roteiros para crianças e jovens de abrigo. Quando eu digo que o turismo tem que ser inclusivo, né, então primeiro é no PQQ, ou seja, pague quanto quiser uma vez por semana, não é o valor que tu pode pagar que vai te impedir de ter acesso a essa informação, e segundo, é ter parceiros que levam, olha, nós temos que mostrar para todo mundo que essa cidade é para todos, para preto, para branco, para quem tem dinheiro, para quem não tem. Então, me coloco nessa postura também para ser o mais democrático possível. É claro, né, que eu tenho outras maneiras de também ser remunerado, mas tem coisas que a gente não abre mão. Eu não abro mão dos free walking tours, jamais. Tá? Isso pode ficar gravado aí pro resto da vida. É uma ferramenta sim, fundamental. sim. E Eu esse adoro fazer isso, né? e esse é o teu negócio propulsor, assim, né? Tipo, a partir disso é que vão surgindo essas outras oportunidades, outros negócios que tu fez, né? Mas, cara, isso que tu falou Claro, de trabalhar assim, não, eu faço questão de quando eu substituir, seja um manezinho, cara, eu dou total apoio, porque acho que tem que ser mesmo. E tenho certeza, assim, que a gente tem muito orgulho de ter alguém que faz esse papel que tu faz, cara, de ter alguém que a gente, assim, a gente vê em alguns outros estados, outras regiões, que tem uma relação de bairrismo, no bom sentido, de valorizar a cultura, de manter a tradição, coisa que aqui a gente foi perdendo muito com o tempo, né? E daí quando surge um personagem, uma pessoa que cria esse negócio, que valoriza a nossa história, que as pessoas da própria cidade começam a se apropriar, conhecer, e até para gostar precisa conhecer, né? Tem isso que é muito importante, né? Então, quando surge alguém que faz isso, cara, com certeza a galera tem o maior orgulho e apoia e vai estar sempre presente, cara. Isso é muito massa. e tornar as pessoas protagonistas nisso também, né, Gustavo? Então, meu trabalho é fazer essa pedrinha no lago, né? Quem me deu esse insight do Pedra no Lago foi o Thiago Valde, né? Que é um cara que foi entrevistado por ti também. Sim. Outra figura, manezinho exponencial, excelente artista, né? Então a gente está aí protagonizando, né, cara? Trazendo espaço. Vou dar um outro exemplo recente, né? Em tantas áreas que vão aparecendo, além da arte que eu citei, arte urbana, abriu essa semana passada, uma galeria de arte em Floripa, em Coqueiros, lindíssima, que está contando a história do Brasil a partir de obras de arte. Vitor Meirelles, entre eles, o primeiro manezinho famoso. Então, tem muita gente protagonizando e nos cabe, né, conduzir e sugerir esses caminhos, né? Então, fica a minha sugestão para o pessoal também. Aqui atrás, eu estou no Tarrafa Coworking, né? O Tarrafa é a minha segunda casa. O Arnon é um arquiteto manezinho, filho de rendeira, o pai pesca, o vô tinha roça de mandioca, né? E ele criou um coworking com todo esse propósito, né? Então ele não está criando algo de fora, isso é da essência dele, né? Uhum. E assim a gente vai encontrando pessoas que valoram isso, né? E estabelecendo parcerias, assim como eu e tu, né? Sim, total. E, cara, aproveita que tu falou aí sobre essa viagem, né? Que tu falou da Suelen, acho, né, que estava presente contigo ali na viagem. A Elaine. A Elaine, como é que foi essa, assim, porque além da viagem, tem algumas outras, além da viagem e depois do prêmio de turismo, aconteceram algumas coisas aí legais, assim, né? Teve a viagem representando a cidade, que foi muito legal. Tu também agora recebe alguns personagens importantes, né? Como o representante da Warner, que tu teve aqui recepcionando e levando para ele informações da nossa cidade. Como é que tem sido, assim, esse papel também de, digamos, de representante aqui da nossa cidade, que é muito legal também, né, cara? Cara, 2 dias depois de atender o vice-presidente da Warner para América Latina, que para resumir é o seguinte, por exemplo, uma loja de departamento vai vender uma camiseta, sei lá, ou qualquer coisa do Homem-Aranha, né, do Batman. É ele quem faz a proposta e fecha as parcerias, né? Então acabou sendo quase uma consultoria para mim, né? Porque durante a conversa a gente dizia, olha, como é que tu estende o sonho, que a gente conecta esse ideal de contar histórias e permanecer no coração das pessoas, né? Então, no fim, é o mesmo Sim. insight. E no outro, 2 dias depois, eu estava atendendo um grupo da Hope House, né? Com crianças de abrigo. Então,
e eu me sinto protagonista e me sinto realizado executando as duas coisas. É claro, né, que para o mercado, que bacana, pô, o cara da Warner chegou no cara, eu percebo e reconheço isso como um selo, né, mas a dedicação é a mesma. E é essa, acho que é essa pluralidade que faz o trabalho ser tão surpreendente e apaixonante, né? É claro que tu vai entender o foco de quem precisa, né? A linguagem, às vezes, da criança, poxa, abraços no final, entender, instigar, observar o olhinho e o negócio, a conversa com ele já era outra, né? Ele queria ao mesmo tempo estar num ambiente que era mais moderninho, inovador, e também conhecer o Centro Negro de Floripa, né? Uhum. E já usando esse gancho, né, Gustavo? Para quem não conhece alguns dos nossos trabalhos, a gente produziu 2 documentários juntos, né? O Gustavo já produziu, claro, outros, mas um deles é o Street Art Tour Floripa, lá uma parceria com o Sesc durante a pandemia, né? O Gustavo, além nós captamos e juntos, né? E o Gustavo editou. E mais 3 aí daquele projeto bacana do Sesc, fugiu o nome do projeto agora, rapaz. Meu Deus do céu. Vivências. Vivências, boa. E depois, né, o Negros em Desterro. Então, essa Floripa múltipla que a gente vai mostrando, né? Então, sim, eu valorizo o manezinho, o pescador, o açoriano, mas eu digo, olha, gente, vai ter um monte de coisa que está sobreposta aqui. A gente precisa mostrar essas camadas, né? Enfim, e fazê-las dialogar. E eu digo isso em vários aspectos, né? Mas especialmente no aspecto social. Acho que o meu principal olhar é de geografia e antropologia, né? No sentido de organizar e permitir que as pessoas pelo menos reflitam sobre esses olhares e não aceitem a primeira informação que vem, né? Sim, é isso. Sim. Vivências foi o do Negros em Desterro, o do Street Walk Tour foi o Destinos Brasileiros. Destinos Brasileiros, boa. Destinos Brasileiros. Inclusive, né, puxando para o nosso lado, o Vivências estreou o projeto, né? Os 2 são projetos nacionais, né? E também imagino que pela oportunidade do conteúdo, né, que a gente tratou, do Gans, e a gente saiu super bem. E olhando outros projetos, ver como a gente entregou um material massa para o Brasil inteiro, né, Gustavo? Sim. Né, ouvindo, dando fala, protagonizando nesse segundo documentário com caras como o JB, né, que interpreta Cruz de Souza, a professora Gerose Romão, e também o Alex lá da Mariquinha. Então, isso, ser um meio, né? O jornalista, o guia, ele é um condutor, ele não é a estrela. Então as pessoas, tá famoso, uso a minha imagem, mas o meu objetivo sempre é ser um meio para que mais gente apareça, que a cidade apareça, né? Claro, É isso. Claro, total. Arrumando umas inimizades também, né? Mas com esse... Cara, mas isso é bom sinal, seja quando começa com os haters assim, é porque o negócio tá bom, cara. Senão, aí é porque, assim, ó, quando o cara começa a destacar, assim, começa a vir um ou outro ali que... Isso aí é porque é bom, isso é bom sinal, cara, isso é bom sinal. E assim, isso é muito importante, cara, porque esse papel, como tu fala assim, de condutor, e tem que aparecer mesmo, cara, tem que se promover mesmo, porque assim, enquanto não tem alguém que faça isso, aí todo mundo reclama que, pô, ninguém valoriza a cidade, aí quando algum tem um que aparece, a pessoa, mas é que eu queria aparecer eu, né? A pessoa não vai falar isso, mas no fundo é isso que ela tá pensando, né? Então, cara, é muito importante isso. Então, quando alguém se posiciona e dá destaque para o seu setor, até a gente brincou não, a gente falou sobre isso no último Curto Parque que a gente se encontrou. Eu falei para ti, cara, eu fico super feliz. Eu vejo que o setor do audiovisual, do turismo, da inovação, da economia criativa está crescendo. Cara, eu vou achar ótimo. Eu não vou me importar se é empresa X ou Y, mas, cara, se o setor como um todo está crescendo, eu quero entrar nessa barca e eu vou junto, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, né, cara? São parcerias, eu sempre me lembro da biologia, Gustavo, lembra das simbioses, né? Que são aqueles processos em que todos ganham, né? Em maior ou menor escala, mas todos ganham, e é isso que a gente constrói, né? Então, em algum momento eu digo, por que a gente não pode descompetir, né? Não existe essa palavra, mas descompetir mais, né? E colaborar também. Então, a partir dessa essência, as coisas se constroem e se organizam. É uma maneira... E eu digo para todo mundo, tá? Gente, eu não sou samaritano, eu vivo disso, né? Vivo com alegria, com paixão, né? Mas as pessoas não compreendem, né? Nossa, mas tu não cobra, tu trabalha tão bem, não é que não, as pessoas entregam o que elas acham que vale, né? Então, claro, tem projetos em que a gente precisa precificar. Mas isso, a primeira pergunta e elas são perguntas libertadoras, primeiro, tu tá afim de fazer esse trabalho?
Boa. Então, isso facilita bastante as coisas. A segunda é, cara, eu não quero fazer isso. E quando tu diz eu não quero, Não tem dinheiro que o paga, pessoal do né? negócio diz o seguinte, olha, ou tu não quer e tu vai jogar um preço lá em cima, mas muito lá em cima, para compensar. Isso é negócio, né? Para dizer, tá bom, para compensar toda essa incomodação, por esse período, por esse preço, tu vai jogar lá em cima. Né? Desde, claro, que isso não fira os teus valores, né? Os teus princípios. E aí, ou tu diz, não, cara, não. E esse não, às vezes ele te... Mas como não? Não, obrigado, eu vou te indicar alguém que eu acho que vai executar melhor que Sim, eu. sim. Então, né? E eu acho que isso é legítimo primeiro comigo, né? E a partir do momento que a gente toma essas decisões, as coisas fluem, porque tu abre sempre canal porque tu queres fazer, né? Porque tu queres executar. Ai, Rodrigo, vive de fantasia. Isso... Bom, para o caminho que eu escolhi, algumas escolhas não são as necessárias, algumas coisas a gente passa arranhando, né? Mas quanto mais a gente tem consciência dos sims e dos nãos que diz, mais as portas se abrem e mais a gente se realiza com essas decisões. Então não é fácil, mas no longo prazo isso faz um bem danado. Cara, deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta ali, que quando eu abri uma caixinha de perguntas essa semana, ontem, né, aliás, e surgiu uma pergunta bem interessante, cara, que eu até guardei aqui para te fazer. E, aliás, quem tiver mais perguntas aí, Vitor, Fê Antunes, Lorene, pessoal que está entrando, quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade. Mas, cara, surgiu uma bem interessante, que eu fiquei curioso também para saber a resposta, cara. O que que tu acha da cidade ter cada vez menos manezinhos? Tá. Deixa eu fazer um adendo antes, cara, que eu acabei de ver uma pessoa querida, entrou a Loreni Frank, ela foi minha primeira editora quando eu era começando no jornalismo lá em 2003, apareceu aqui agora. Então a Loreni, um dia ela me deu uma frase que eu nunca esqueci, talvez ela nem saiba disso, né? Que eu sempre gostei muito de escrever, eu cuidadoso com lead, fui repórter de jornal, né? E eu estava começando e perguntei para ela, o que tu achou do meu texto? E ela disse, Rodrigo, o teu texto foi como um whisky no final do expediente pesado. E ela talvez Porra, não se lembre disso, cara, né? isso é um E aí, baita elogio, hein, cara? foi um baita então, Loreni, nunca me esqueci, a gente trocou muito, eu era correspondente numa cidade desse tamanho, chamada Pissarras, Balneário Pissarras hoje, e essa ideia de observar e criar pautas que às vezes repercutiam no Estado, né? Mas esse olhar de repórter sempre existiu em mim, né? Voltando sobre termos cada vez menos manezinhos, né? A tua pergunta agora. Pergunta Gustavo, só pra deixar o registro, né? A pergunta foi da Maíra Busato, só para deixar aqui o registro de quem foi o. boa. Obrigado, Maíra, pela pergunta. A gente, esse trabalho também surgiu por conta disso, né? E não só manezinhos, mas muitas vezes os manezinhos não são treinados para valorizar a sua história, né? Ou preparados. Então, o que eu digo, se a gente não fizer esse trabalho de educação e patrimônio e memória, vai ficar na tarrafa, no bebigão, no manezês, na graça, Boi na renda, mamão. e é isso aí. Então, beleza, é isso, mas não é só isso. E a partir do momento que a gente enxerga essas outras virtudes e vai ampliando, por exemplo, né, voltando com a temática negra, né, com uma cidade que também é inovadora, a gente vai dizendo, opa, peraí, tem muitas vertentes. Esses tempos eu fiz uma palestra, uma conversa, que eu dizia, olha, para a turma da inovação, o manezinho inova desde o século XVII. E eu vou provar para vocês. Quando a gente cria, por exemplo, o engenho de farinha, que faz esse movimento com carro de boi em vez da roda d'água, é um processo de inovação. Tão bom que a farinha da ilha de Santa Catarina, da nossa região, era 3 vezes mais cara que em outros lugares do Brasil. Ou seja, valor agregado no nosso produto. Né? Então, contar essa história, né? Tu já fizesse alguma coisa também com esse documentário, né? Com farinha, mostra que a gente tem essa capacidade de inovação e criação. E eu não preciso associar uma coisa muito importante. Inovação e tecnologia podem estar juntos, mas elas não necessariamente são a mesma coisa. Muitas vezes Isso não é são. sempre bom Né? ressaltar, né? Né? Então, voltando, Gustavo, somos poucos, mas temos que ter orgulho da nossa cidade, da nossa história, aprender. Eu estudei em bons colégios, não aprendi direito a história de Florianópolis, tão pouco de Santa Catarina. Talvez tenha acontecido contigo e a gente escuta isso com recorrência. Esses dias alguém me contou uma história e eu dei risada porque era verdade. Quando a gente foi fazer vestibular lá no final dos anos 90, mais ou menos, né, início dos anos 2000,
começou a se colocar história de Santa Catarina, quando estava vindo muita gente de fora para tentar filtrar alguém que morava aqui, não sei se tu te lembras disso, né? No vestibular. Aí a gente começou a ficar assustado porque ninguém estudava história de Santa Catarina, e aí começaram a procurar professores, a gente começou a ter história da cidade em cursinho. Então, nem nós estávamos com esse conteúdo adaptado. E digo mais, hoje continuamos com essa deficiência, por isso que eu atendo um sem fim de escolas também, apesar de dedicação de professores, também porque muitos professores não são nativos, né? Então, há uma demanda sem fim. Tem muitas crianças manezinhas, que eu chamo de manezinho Nutella, né? Porque nasceram ali, eu digo, seguro pelos pés e passam Nutella na bunda. Por quê? Porque são manezinhos, filhos de pais de outros estados, né, de outras cidades, que estão aqui e, mais importante, querem essa vivência. Eu escuto muitas vezes, isso dá uma alegria sem fim. Meu filho nasceu manezinho, eu amo essa cidade e eu quero viver essa cidade. Então é por isso que eu atendo muito morador, né? Alguns manezinhos, muitos não manezinhos. 4Cs, Gustavo. Manezinho da Carmela Dutra, manezinho da Carlos Correia, manezinho que nasceu em casa, filho de parteira, e o quarto tipo, hoje em abundância, manezinho de coração. Isso aí tem bastante hoje em dia, né, cara? Isso tem bastante. Cara, a gente tem duas perguntas aqui, só para não perder o fio da meada, né? A Luli Zabotti perguntou sobre a questão do termo manezinho, né? A gente até fez um vídeo também sobre isso. Boa. Conta um pouquinho aí como é que tu trabalha isso dentro da tua narrativa. Vamos lá. Primeiro, quando sair, Luli, tenho postado aqui no meu perfil no Instagram, fixado esse vídeo que explica por que manezinho, né, desse termo. Mas ele começa basicamente com o frango em Cascais, né, que começa a valorizar que era o manezinho, que era a pessoa mais simples, era um termo pejorativo. Depois ganha um up, desculpe, com o Aldírio Simões, né, o rei dos manezinhos, autor da frase "sou manezinho, graças a Deus". E aí sim chegou no fenômeno Guga, que é quase todo mundo conhece, né? Guga dá aquela célebre entrevista lá, 97, 98, 97. E aí ser da terra do Guga vira motivo de orgulho. Então, esse processo de transmutação do que era negativo para positivo também é. Alguns dizem que vem de Manuelzinho e tal. E o meu argumento é, se fosse de Manuelzinho, a gente teria manezinhos em todo lugar do Brasil. Né? Afinal de contas, é um nome em português. Então, eu não considero esse argumento sustentável, né? Sustentável pelo fato de Manuelzinho. Cara, beleza? Um abraço também o Pedro. Cara, o Pedro é um queridão aqui, o Pedro Natividade Olinda, o Pedro Natividade tá lá, morando em Olinda, passei uma semana lá e ele foi meu anfitrião. Rapaz, ele é quase o guia de Olinda, só falta ser de lá. Eu já conheço a turma toda, me levou pelos lugares, cara. De repente apareceu um boneco de Olinda. Foi um excelente anfitrião, paramos num boteco assim que era 1,5 metro, e daqui a pouco saiu um sanfoneiro tradicional lá, cara. Então foi incrível, esse cara é um manezinho de coração e acho que ele é cidadão do mundo mesmo. Um beijo pra ti, Pedro. Ó. Boa. E cara, isso que tu falou, esse teu argumento pra mim é ótimo, cara, porque quando tu falou isso, fez todo sentido, assim, de coisa assim, cara, então beleza, então se Manezinho é referência portuguesa, então, cara, então no Brasil inteiro, todo mundo devia ser um apelido para brasileiros, né, não para pessoas de Florianópolis. Então acho que faz uma maneira ruim, né? E nos outros lugares é pejorativo, então o ponto é esse, né? Para mim é discutido aí. Já me mandaram teses de mestrado, doutorado, estudar, então eu falei, beleza, gente, mas por que não há em outros lugares, né? Sim. Sim. Pode ser, mas... Então, pode até ser, mas sempre foi de um jeito ruim, né? Até essa mudança. E o Edenir, obrigado, cara... Tá? Obrigado pelas perguntas aí. Gustavo, como é que nós já estamos indo para a reta final, né, amigo? Nossa, a gente combinou 45, mas já estamos aí... Já está terminando o primeiro tempo, amigo. Tá voando. A gente ia fazer 45 minutos de conversa, mas, se o pessoal estiver interagindo assim, daí nós vamos mais um pouquinho, né, Rodrigo? Um pouquinho mais. Vamos lá, vamos nos acréscimos do seu Gustavo. Vamos aqui, vamos esticar a pergunta do Edenir, e aí a gente finaliza com mais duas aqui, então, pra gente fechar o nosso papo hoje. O Edenir fez uma pergunta interessante, cara. Achei bem boa a pergunta dele aqui. Ele perguntou como é que agora, com relação ao restante do estado, né, cara? Tu vai esticar o projeto, agora vai ser guia
vai abandonar o Manezinho, vai ser um guia estadual, Não, guia regional? não. Tem esse projeto para fazer roteiro no restante de outras cidades também, não? Já tem um contratado lá em Lages, chama Edenir. Mentira, né? Não, olha só que bacana, cara. O Edenir é professor, historiador, doutor em história, um cara sensacional, apaixonado por história. E ele participa, nós nos conhecemos num projeto chamado Patrimônio na Escola, que eu desenvolvi, que a gente levou para 5 cidades de Santa Catarina, educação e patrimônio. Então, veja, eu não tenho que saber a história de Lages, eu posso saber, mas eu levei técnica, né, maneiras de ensinar e maneiras de a gente interpretar o patrimônio. E aí, primeira etapa, a formação com professores, e eles criaram os walking tours com os alunos de ensino médio. E cara, eu cheguei lá, tinha uma Anitta Garibaldi na frente da catedral, tinha um cara vestido de Correia Pinto, e eles protagonizando, o aluno com QR Code mostrando que tinha mais conteúdo, o e-book. Sensacional, sabe? Massa. Então, o negócio disso eu não vou estar em outros lugares Sim. onde eu até posso saber história, Sim. né? Mas eu quero que as pessoas se inspirem para fazer e criem outros manezinhos, ou lagianinhos, ou blumenauenses, Claro. ou, né, enfim, Tu vai tu vai entregar a tua metodologia, digamos, né? Tu vai entregar, exatamente, assim, né? ó, aplicar, Então, assim, ó, meu projeto, isso, aplica né? o meu projeto aí na cidade de vocês, né? Cara, isso é muito Cara. legal. Muito legal. Então, E o nosso estado aproveitando é para muito fazer, rico nisso, né, cara? esse é o meu novo projeto querido, sabe, Gustavo? Continuo fazendo os walking tours, mas eu sei que tem professores de outros municípios, prefeituras, gente de prefeituras que me acompanham, áreas de turismo. É um projeto que dá para a gente fazer com uma parte inicial à distância e depois a gente finaliza com um encontro presencial. Foi muito legal, Patrimônio na Escola, a gente fez um projeto, um modelo para o Brasil, vai repetir no ano que vem com a Escola S, e é isso, né? Porque aí daqui a pouco aparece um ou outro, e a gente está o quê? Criando valor. Não tem como eu sair viajando dizendo, vou fazer passeio para onde? Sim. Tem bons guias, mas quanto mais as pessoas estiverem preparadas, né? Isso está lá na origem, né? O que eu quero? Eu quero que as pessoas falem com propriedade, com amor, sobre o seu lugar. Sim. Esse é o lugar de fala, né? Então, maravilha, né? A gente fez isso chegamos em Criciúma, o pessoal também vestido, tinha um cara com roupa de mineiros, mostrando a diferença de como se vestiam os mineiros lá no final do século XIX. Descobri que tem um período que mais mulheres do que homens trabalhavam em mina, né? Então, cara, é uma riqueza, e os alunos protagonizaram isso, e é isso que a gente precisa, né? Lembra? A gente diz, olha, para usar a nossa frase, que também vem para as palestras, Gustavo, lá no final do Negros de Desterro, é preciso muitas vozes para contar a história de uma cidade. Cara, essa frase é muito boa também, cara. E é muito isso, assim, porque, o nosso estado, a gente tem tanta história, a gente tem muita riqueza, a gente não só geográfica, histórica, cultural. Então, cara, a gente tem um estado, assim, que dá para promover ele muito mais e muito melhor para além das paisagens, assim, né, cara? Então, promover esse turismo interno, esse conhecimento da região, tudo isso, cara, isso aí ajuda muito. E vou te fazer uma provocação, então, cara, para a gente está encerrando aqui, quero fazer uma provocação. Tu falou ali de inovação, tecnologia, acho que concordo muito contigo quando tu disse que precisa dissociar um pouco de inovação e tecnologia, né, que são coisas que podem estar junto, mas não necessariamente. E a gente tem visto um movimento assim na cidade de trabalhar muito essa questão da economia criativa, da inovação e tal. E eu queria saber de ti, qual que é a tua opinião com relação a isso? Assim, se tu acha que realmente a gente está num momento de valorização desse movimento de inovação, ou se isso é um discurso promocional para vender a cidade, como é que tu enxerga esse momento? Vamos lá. Vou separar em 2 etapas. Há muito estímulo para a gente criar, né? Mas inovação não pode ser só startupeira, né? Escala, tal. Bacana, boas empresas, né? Empresas surgiram aqui, mas isso não pode, especialmente, não pode criar abismos sociais. Esse é o meu ponto de vista. A partir do momento que a gente começa a criar esses abismos, todo mundo atrás do unicórnio, e começa a criar algumas coisas que parecem bastante moderninhas, mas gera um passivo social, eu acho que nós estamos caminhando perigosamente para um lado errado. Então, primeiro dar oportunidade, criar oportunidades lá embaixo, na base, para depois, aí sim, a gente pensar nisso. Porque já é uma disputa desigual, de início, né? Quem já conseguiu o projeto, quem já sabe como participar de um edital, quem já recebeu um incentivo, depois outro, esse cara já está muito na frente, né?
Vou dar um exemplo, uma história que eu ouvi do Salomão, do Co-Creation, né, que já hoje é a maior rede de pré-incubadoras do Brasil, ou seja, tu tem que ter um CPF, e para daí vai passar para o modelo. Ele falou, olha, a gente abriu lá no Monte Cristo uma pré-incubadora. Porra, no Monte Cristo, né? O que a gente vai fazer? E aí eu vi o depoimento de uma ex-co-creator, uma vez co-creator, sempre co-creator, que ela disse, olha, eu vim aqui para pegar uma cesta básica e aí soube que estava acontecendo e resolvi me inscrever. Hoje eu estou vindo aqui para entregar a cesta básica para a minha comunidade. Então essa transformação social que eu sinto que precisa acontecer, né? Não dá para a gente dissociar. Com cuidado, né? Eu enxergo várias perspectivas, mas esse é o meu ponto com a inovação. E também não esquecermos de onde viemos, né? Essa origem não significa que os manezinhos têm que protagonizar isso. Eu só estou dizendo que a gente sempre tem que levar isso em conta na hora de tomar as nossas decisões, porque isso vai impactar em plano diretor, em legislação, e nós temos ainda que pensar na cidade enquanto coletivo. Não é o fato de eu estar aqui antes que me dá alguma vantagem, mas ele aumenta a minha responsabilidade. Esse é o meu ponto. Então, criar relações e não fazer um apêndice, sabe? Olha, vamos colocar aqui a rendeira, porque... Peraí, de fato, isso tá como cenografia. Aquela forçadinha de barra, assim, né? Vamos combinar. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço, acho que eu já te falei isso, peraí, cara, isso é legítimo? Isso é de verdade? E se for, vamos, se não, né? Pô, é claro que é um trabalho, às vezes, de branding ou de inteligência, mas se for legítimo, vamos embora, né? Mas pensar nessa participação, porque senão vai dizer, mas estamos gerando emprego, renda. Calma, esse não é o único argumento, é um argumento importante, mas não é o único, né? O desenvolvimento social é fundamental. E aí, claro, vai passar pela educação de patrimônio, educação financeira, facilitar a vida das pessoas, né? É isso, né? A tecnologia não é inimiga. Sim. E para terminar, Gustavo, né? Agradecer a tua gentileza no convite, agradecer muito isso aí que já estiveram em alguns roteiros meus, estou reconhecendo alguns de nome aqui, não consegui dizer o nome de todos, mas agradeço muito o carinho. A Anne agora aqui também, a Anne mora aqui no Campeche, estou com a camiseta do Campeche, tá ao contrário, adotei o Campeche já faz um pouquinho mais de um ano, o Campeche me adotou, né? Marcelo Ferigato, grande querido também, e estou feliz de retomar essa vida de lives contigo, meu parceiro, meu querido. E agora vou cobrar publicamente, tá? Nós nos devemos jantares, né? Isso é verdade. Porque o Gustavo é um bom cozinheiro, né? O vinho a gente garante. Obrigado, querido. Olha, e fazendo propaganda já do amigo, aqui, ó, o Recanto Remor, Rafa, és um monstro, tu também és um baita empreendedor. Pessoal, contar histórias não é só diquinha de Reels, né? Tem uma inteligência emocional para isso e tem gente que estuda para isso, entre eles o Gustavo. Eu também estudei isso, né? Faz parte da minha trajetória, mas é mais estratégico do que parece, né? Não é só um vídeo bonito. Me chamou a atenção nessa tua fala, Gustavo, lá atrás, né? Pô, eu vi a coisa muito vazia, né? Então, a gente vê, tem imagens de drone takes sensacionais, né? Olha, Ilha da Magia, aí Floripa se deita nisso, mas tá. Diria meu avô, aforante isso, né? Que mensagem a gente está passando? Como é que eu consigo ir além dessa bela imagem e passar uma mensagem contundente, né? E usando referência dos nossos docs, né? Tu lembra, a entrada, eu acho sensacional até hoje a entrada do Street Art Tour, Sim. Em que a gente, né, teve a conversa de colocar uma voz de Floripa conversando comigo. Sim. E essa voz diz que ela é Florianópolis. Então, opa, cara, como assim Floripa tá falando, né? Sim. Então, essas sutilezas que fazem diferença. Então, a gente tem a imagem do drone, né? Falando tecnicamente aqui. Que tá lá, imagem bonita, excelentes imagens do nosso parceiro Leandro Amaral, né? Que também participa do doc, mas a gente conseguiu entrar com conteúdo e daí decorar. Essa é a diferença, né? Boa qualidade técnica, mais uma visual, mais uma capacidade narrativa de construção de história, né? Isso pode ser. E aí, pessoal, Gustavo é monstro. Sigam a Conquista aí também. Sei que tem gente acompanhando por conta do meu perfil. Obrigado pelo carinho.
Posso fazer um jabá já? Sábado Claro. tem de volta o Free Walking Tours, né? Esse sábado agora não fiz, estava de aniversário, me dei folga, mas sábado estamos de volta. Acompanhe lá no meu grupo de WhatsApp. Tem o link aqui na bio para receber a programação. Valeu, Boa, meu querido. boa. Tuas Valeu, últimas Rodrigo, coisa palavras. linda, cara. Porra, muito bom. É, cara, isso é verdade, né? Até essa ideia dessa fala inicial no vídeo, inclusive, ela foi replicada para os outros vídeos das outras cidades, desse projeto de Destinos Brasileiros, né? Foi tão boa a ideia que ela foi replicada. E é por isso que é audiovisual, né? Que não é só o visual, tem o áudio, tem a narrativa, precisa juntar as duas coisas, complementar as informações, agrega muito mais isso, né? E, cara, pô, te agradeço aqui mais uma vez pela participação, por aceitar o convite. Não podia ser outra pessoa para começar esse projeto. Né, nosso primeiro vídeo foi junto, rendeu bons frutos, estamos aí parceiros até hoje, estamos devendo a janta. Vamos cumprir essa promessa aí antes que vire dívida. E, cara, muito obrigado. Obrigado por todo mundo também, né? Que participou aí, que teve presente, que fez pergunta, que interagiu, que curtiu a nossa conversa. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela participação. Uma boa noite para todos. E, Rodrigo, porra, obrigado mais uma vez, cara. Tamo junto. Encerro com a minha fala de sempre, mas sempre. Olha aí, obrigado. Não sei quem diz aqui agora. Eu estive com você 3 vezes, adorei. É isso, gente, ó. Estar com pessoas que já vieram em mais 1, 2, 3 roteiros, né? Só vai corroborando o que a gente disse que é trabalhar com o público local. Um beijo, então até o próximo, até o quarto passeio, tá? Eu sou o Rodrigo, pessoal, o Guia Manezinho. Obrigado, Contexto, pelo convite. A minha praia é contar as histórias de Floripa. Um abraço, uma ótima noite para vocês. Fui. Valeu!